Então, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai estar abordando o assunto de projeto em engenharia, né? Então vai ser, na verdade, uma introdução ao projeto, né, dentro da engenharia, né? É claro que a gente, engenharia envolve todas as engenharias, a gente vai dar uma certa, vamos dizer assim, ou vai dar exemplos, né, mais baseados em engenharia eletrônica, tá? Antes da gente iniciar, a gente vai falar algumas coisinhas aqui sobre as aulas ao vivo aqui, né, só para deixar claro, né, nossas aulas, né, reforçando que alguns alunos entraram aí faz pouco, né, então nossas aulas iniciam aí 10h20, né, até as 11h10, 50 minutos, às vezes passa um pouquinho, às vezes é um pouquinho mais, menos, né, então deixem o microfone no mudo, se quiser pode deixar a câmera aberta, não fica gravado durante na gravação, não aparece as câmeras, tá? As perguntas é ideal que vocês façam mais no final da aula, tá? Mas também dá para fazer no meio, não tem problema, tá? Então isso aqui só sobre a aula, tá? Importante as atividades deste tema de assunto de projeto, tá? Então, após você ver essa aula ao vivo, você tem que entrar no Moodle, tá? E responder as questões sobre essa aula aqui, tá? O prazo é 29/3, tem bastante tempo, né? Uns 10 dias ainda para você fazer isso aqui, tá? São perguntas bem simples, é só dizendo, o professor falou sobre isso, falou sobre aquilo, tá? É só para comprovar que você viu o vídeo da aula, né? E aí depois a lição complementar já é uma lição que você vai ter vai ter uma atividade um pouco mais complicadinha, que é a atividade de glossário, né? Então o glossário vai ser assim, você tem vários termos, né? Então são palavras aí que são jargões que são utilizados na parte de projeto, que vocês vão ter que pesquisar o significado, né? Cuidado que é para pesquisar o significado dentro dos livros ali, das referências que a gente está passando, tá? Se vocês pesquisarem aí na internet, às vezes pode pegar um resultado que não tem a ver com o projeto em engenharia, tá? Então cuidado que tem que se baseie nos livros para fazer esse glossário, tá? Depois a gente vai, se der tempo, a gente fala sobre essa atividade, se não tem bem explicadinha no Moodle. O prazo também dela é 29/3, tá? Continuando as atividades aí, eu coloquei desta semana, mas na verdade das próximas 2 semanas, né? Então, aquelas seriam, digamos, de sexta até a outra sexta, e essa da semana que seria da sexta que vem até a outra sexta, né? Daí você tem a continuação dessa aula aqui de introdução ao projeto, que é a parte 2, tá? Que vocês têm que ver aí o vídeo, né? Vai ser um vídeo gravado, aí você tem que responder as questões, que é basicamente para comprovar que você viu o vídeo. O prazo é até 5 de abril, tá? Aí libera a lição complementar, que é você ler, né, é um material de leitura, que é um estudo de caso de um projeto. Então você vai ler esse estudo de caso e vai responder algumas questões dentro desse estudo de caso. Aí o prazo aí é até 5 de abril, tá? Então tem bastante tempo aí para vocês fazerem, né? 5 de abril aí tem mais de 2 semanas, né? Tá? Então cuidado aí com esses prazos, como eu falei ali no Moodle aparece todos esses prazos para você também. Fique ligado ali no que aparece no Moodle, que ele te ajuda a não perder os prazos, tá? Ok? Então vamos iniciar aqui o tema de hoje, né? Então a parte de projeto em engenharia, né? O que é você fazer um projeto em engenharia, tá? Ele está relacionado, né, principalmente a criar algo, né, do zero, né, alguma coisa nova, né, para solucionar algum problema. Sempre o projeto está vinculado à solução de algum problema, tá? E vamos dizer assim, a grande dificuldade, né, ou o grande mérito de você fazer o projeto em engenharia é que você tem que ter, né, várias áreas de conhecimento aí abordadas, né, no sentido que você vai ter que colocar conhecimento, você vai ter que colocar criatividade, ou você vai ter que ter habilidade para gerenciar as pessoas, né, para organizar as pessoas que trabalham no projeto. Normalmente um projeto tem mais gente trabalhando, às vezes de várias áreas do conhecimento, né, e tem que ter planejamento, né. Se você não tiver planejado, você o teu projeto pode nunca terminar, né? Que é o que acontece muito quando não se planeja, né?
Muitas vezes o planejamento também está relacionado à questão tipo de até o que você imagina que tem que ter no final do teu projeto, né? Porque se você não sabe o que você quer no fim, você vai sempre estar tentando solucionar algo e nunca vai chegar no resultado final, porque você não sabe qual que é o resultado final que você gostaria, né? Então ele envolve tudo isso aí, né? Todos esses conhecimentos aí, né? Mas está sempre fechado em solucionar um problema, né? Na engenharia, né? Um engenheiro é aquele cara que soluciona problemas, né? E quais as etapas do projeto? Bom, essas etapas vamos dizer assim, isso é bastante discutível, né? Mas a gente está usando aqui a nossa bibliografia do livro do Holtz-Apple, né? Como base, tá? Mas em geral, desculpe, esses passos aqui, né? Podem acontecer de formas um pouquinho diferentes de um livro para livro, mas em linhas gerais é sempre a mesma ideia, né? Então a gente tem uma etapa inicial que é você identificar a necessidade e definir o problema, tá? Ah, mas isso aqui já não vem pronto. Cuidado, porque muitas vezes o pessoal peca justamente aqui em definir qual que é o problema, tá? Acha que está com o problema definido e não está, né? Principalmente o cliente, né? A pessoa que está contratando os engenheiros, muitas vezes ele já vem com uma solução que ele acha, né? E na verdade ele já quer que você implemente aquela solução, e na realidade você tem que voltar atrás e falar assim, não, mas qual que é o problema que você tem, né? Aí você vai ver se aquela solução que a pessoa está dando realmente é a mais correta, né? Aí depois, definido isso, você monta uma equipe de projeto, né, baseado em todas o que vai ter que ser feito, né, no tipo de problema, né? Tem problema que você tem que às vezes ter engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, vai ter que ter desenhistas, vai ter um monte de gente junto, né? Principalmente atualmente, hoje cada vez mais as equipes são bastante assim, multidisciplinares, né? Envolve engenheiros e pessoas de várias áreas diferentes, né? Aí depois identificar quais são as limitações, né? O que você não vai fazer, né? E o que você precisa ter no final para os critérios aí para que o teu projeto termine, são os critérios de sucesso, né? E aí, definido isso, você vai buscar as tuas soluções, tá? As soluções para esse problema, né? E aqui a gente chama, ele combina todos esses passos aqui, ele chama de síntese, que é a combinação aí de vários elementos para ter uma coisa só, né? Para chegar numa coisa só, tá? Aí depois que você passa dessa etapa, você vai ter aqui, como você vai estar buscando várias soluções, tá? Você vai ter uma análise de cada solução em potencial. Então você não vai descartar nenhuma solução, tá? Que possa ser, vamos dizer assim, viável para esse problema, e vai escolher a melhor solução, tá? E cuidado que aqui, ó, você vai ter várias iterações aqui por essa parte de análise aqui, né? Então eu vou passar aqui para frente só para vocês terem ideia, né? Você vai passar aqui, ó, por exemplo, por essa solução potencial e a escolha dela, você vai fazer um estudo de viabilidade, tá? E vai ter a documentação dessa solução e a comunicação, por exemplo, dessa solução para o gerente, tá? E pode ser que nesse estudo de viabilidade você vai fazer algo mais simples, assim, não vai ter um projeto, você não vai ter resolvido o problema completamente, tá? Você só vai ver se ela é viável, tá? Aí depois você volta de novo no estudo dessa solução e das melhores soluções, só que você vai fazer um projeto preliminar, então você vai colocar mais detalhes ainda do que você vai resolver, né? E aí depois ainda você vai ter um projeto detalhado que é o final, tá? É claro que muitas vezes essas etapas aqui que ele coloca, essas várias iterações aqui, né? Às vezes elas acontecem uma vez só, ou seja, do estudo de viabilidade já pula para o detalhado, tá? Depende muito de como é feito o fluxograma aqui do projeto, tá? Mas assim, sendo bem detalhista, como é do livro do Holtz-Apple, ele faz essas três etapas aqui, né? Então tem o estudo de viabilidade, que é você fazer uma análise mais superficial da tua solução, vamos dizer assim, tá? E documentar ela. Depois você faz um projeto preliminar, que é um pouco mais detalhada, tá?
e aí depois você faz o projeto todo detalhado. E aí quando você tem o projeto detalhado feito, aí você vai construir essa tua solução, né? Então o projeto aqui, ele é só papel, né? Você não fez nada na prática. Você pode até ter testado uma ou outra coisa, né? Na prática, mas você não tem a solução completa do teu problema, tá? E por fim você implementa, depois que você constrói essa tua solução, você vai verificar e avaliar se ela realmente faz tudo o que a gente gostaria, né, que fizesse no final, né? Se ela resolve aquele problema, tá? Então o pessoal também chama de testes, né, de validação, né? Então vai ser nessa etapa que você vai fazer aqui no final, né? Que é a execução aí, né? Ok? Então a gente vai passar sobre todas essas etapas aqui, né? Nós vamos falar melhor cada uma delas, né? Vai esmiuçar cada uma delas aí nas próximos slides. Então, a primeira etapa, que é identificar a necessidade ou definir o problema, ela é muito importante, tá? E poucas pessoas aí se preocupam com isso, né? Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Às vezes o pessoal quer fazer vamos pegar aqui da parte de engenharia civil, né? Tem uma estrada que está muito congestionada, tá? E os motoristas aí têm problemas aí de atrasos, né, nela, né? Então a gente pode dizer assim que o problema seria o seguinte: como que eu faço para alargar a estrada para acomodar mais tráfego, tá? Só que, por exemplo, a experiência mostra que às vezes o alargamento da estrada resulta em maiores congestionamentos, tá? Porque os motoristas, quando eles souberem que tem uma estrada com mais pistas, tá? Vai ter mais gente indo para ela, né? Vai ter mais gente querendo utilizar, e aí vai acabar fazendo com que a estrada fique da mesma forma congestionada, ou seja, não vai resolver o problema, né? Então, às vezes, o problema não era você tentar atuar na estrada, né? Talvez você deveria fazer uma alternativa, por exemplo, uma linha de trem, né, que conectasse ali o destino, né, para que as pessoas pudessem usar essa linha de trem ao invés de utilizar o carro, né? Talvez, sei lá, colocar uma linha de ônibus, né? Então, assim, é isso que você tem que tomar cuidado, porque no caso aqui o problema seria enunciado melhor se você dissesse o seguinte: como podemos criar um sistema de transporte que mova mais pessoas de forma rápida e eficiente? Então veja que identificar o que é o problema é muito importante, né? Então muitas vezes você já sai achando uma solução, né, que ela na realidade não é a melhor, né? Essa solução aí de tráfego, ela é bem comum, né, em cidades. O pessoal comete muito esse erro. Quem mora ou já morou em cidades aí maiores, né? O pessoal pega assim: está ruim essa rua aqui, né, do centro da cidade, vamos pegar e tirar o estacionamento, né, a faixa do estacionamento, para criar uma faixa a mais para os carros passarem, né? Funciona durante algum período, daí depois o pessoal começa de novo a dar o mesmo problema de trânsito, né? Ou seja, talvez eles tivessem que atacar em outros pontos, por exemplo, você sincronizar os semáforos às vezes é melhor, né? Ou fazer às vezes outro, né, melhorar o sistema de transporte público. Então tem que fazer você vai ter que atacar em outros lados, né? Então tem que tomar cuidado que essa parte, né, de identificar a necessidade do problema, ela é muito importante, tá? E muitas vezes o pessoal vem com uma ideia, né? E principalmente quando você tem um cliente, né, que está contratando uma empresa de engenharia, ele já vem dando a solução, né? Você tem que daí fazer o trabalho de enxergar qual que é realmente o problema, tá? Para que você possa aí ter uma gama de soluções que você possa estar explorando, tá? Eu vou dar agora um exemplo aqui de um projeto que a gente está trabalhando, né, que a gente já fez, na verdade, para também exemplificar na área de eletrônica aqui, né, de engenharia eletrônica. Então, o projeto que a gente vai usar aqui como exemplo é o projeto desse drone aqui, anfíbio, né, que a ideia dele é ser utilizado para monitorar rios e lagos, né. Então ele é um drone que, se vocês forem ver, ele tem toda uma carcaça que é diferente aí dos drones comuns, que ela é feita para
não entrar água dentro, né? E ele também tem aí vamos dizer assim, também a parte de sensores aqui embaixo, né? Que é um sensor para monitorar os rios de lagos, que é um sensor aqui de sonar, né? Quem pesca vai reconhecer que isso aqui é um sensorzinho de ultrassom que usa lá em sonares aí, desse sonar para peixe, né? Bem comum, tá? E qual que é a ideia desse projeto aqui, né? Vamos passar aqui para a gente entender, né? Qual que era a necessidade, né? Então, um dos problemas que tem aí em rios, em lagos, em canais aí fluviais, né? O rio, ele com o tempo, ele vai sofrendo aí com algumas erosões, né? Ou seja, uma área que, né, vai se acumulando e vai reduzindo o leito do rio, vai depositando sedimentos, né? Muitas vezes é por processos naturais, outras vezes, né, talvez na maior parte das vezes, é por processos, né, vindos do homem, né? O homem remove às vezes a mata ciliar, né, em volta do rio, e esse processo de erosão ele vai sendo cada vez mais forte, né? E o rio vai perdendo a profundidade do leito dele, né? E com isso ele pode secar, né? Pode a vida marinha, a vida marinha não, a vida dos peixes ali podem, né, ser comprometidos por redução de oxigênio. Tem uma série de problemas, né, que vão causar aí para saúde, vamos dizer assim, entre aspas, desse rio, né? Então a necessidade que foi identificada, né, que existia aí essa constante preocupação aí com os rios, com os recursos hídricos, né, devido a essa questão aí de deposição de sedimentos, tanto da parte de erosão, como também pode acontecer às vezes das pessoas jogarem lixo também nos rios, né? E isso daí vai fazendo com que o rio fique cada vez menos profundo, né? Isso, se ele fica menos profundo, quando chove ele pode causar alagamentos, que daí ele vai tentar aumentar e não aumenta para baixo, vamos dizer assim, vai aumentar para os lados e vai alagar, né? Às vezes cidades, né, que estão correndo ali próximos, ou propriedades rurais, etc, né? Então a ideia, né, é que para você prever, né, esse tipo de problema, né, a ideia é você monitorar essa, vamos dizer assim, essa profundidade do rio, né, de forma constante, né, ou periódica, né, se quiser pensar assim, né. Então aí a ideia do drone é justamente essa, você, né, chegar com o drone, né. Muitas vezes é difícil de você acessar os rios, né? Porque tem matas em volta, né? Então com o drone você vai voando com ele, né? Pousa no rio, ele pousa e fica boiando, vamos dizer assim, né? No rio ali, e aí ele faz as medições de profundidade e vai ver como é que está essa questão de deposição de sedimentos, né? De lixo. Então aí você consegue fazer várias medições ao longo de um ano de forma fácil, né? E vamos dizer assim, tendo aí valores razoáveis para você ter uma ideia de como que está a saúde daquele rio, daquele lago, né, daquele canal fluvial, tá? Bom, o segundo passo é montar a equipe, né? Então a equipe aí de trabalho, você pode trabalhar de duas maneiras, né? Antigamente se trabalhava muito assim, hoje em dia já é mais difícil isso acontecer, né? Normalmente você tem o cliente, tá? Que ele vai fazer aqui um conceito, vai dar uma ideia do que ele quer, né? Do problema. Aí você vai fazer um conceito do produto, tá? Que normalmente tem a equipe de marketing, né, envolvida. Aí depois você vai ter uma especificação de desempenho, do como que tem que, né? Critério de sucesso, né? Desse teu projeto, e esses critérios de processo de desempenho vão virar uma especificação de projeto, tá? Que aqui às vezes você pode falar assim, o drone, se você pensar lá na questão do drone, você pode pensar assim, esse drone ele precisa monitorar, né, o rio, profundidades aí de rios, aí de qualquer tipo de rio, né, precisa conseguir chegar até o rio voando, né, então ele vai ter assim, especificações bem, de forma, vamos dizer assim, bem simples, né? No projeto ele vai colocar assim, não, ele tem que monitorar rios de até 100 metros de profundidade, né? Ele tem que conseguir voar até 10 minutos para chegar no rio, ele vai ter uma autonomia de 10 minutos, né? Então aqui você vai transformar o que foi passado lá pelo design
de maneira mais assim, vamos dizer assim, ideias que o cliente quer, né, para algo mais técnico, né? E aí depois aqui o engenheiro ainda vai passar as especificações de manufatura, né? Tipo, como que tem que produzir as placas do drone para que elas fiquem, vamos dizer assim, funcionais, tem que ter a carcaça dele de forma que ele não entre água, então vai passar uma série de especificações de manufatura. A carcaça tem que ser de um material tal, então tudo isso aqui vai passar pela produção, né? Então isso é na parte sequencial. E na engenharia concorrente, né, normalmente todo mundo trabalha meio que junto, né? Então você junta todo o pessoal, né, em várias reuniões, e cada um vai definindo ao mesmo tempo, porque muitas vezes acontece de aqui faltar alguma especificação técnica, aqui faltou quem estava lá na parte de desempenho, né, passar essa especificação. Então quando você junta todo mundo, normalmente você tem um desempenho melhor, tá? Hoje essa engenharia concorrente aí de trabalho de equipe, ela é a mais utilizada, né, por a maior parte das empresas, né? E outras ainda estratégias aí mais, vamos dizer assim, mais novas que também tem, tá? Aqui nós só estamos mostrando as duas mais comuns, tá? Aqui só para a gente mostrar, né, nossa equipe aqui do projeto do drone. Então tinha 3 professores envolvidos aqui, né, mais 2 alunos numa primeira etapa, e depois numa segunda etapa aqui teve outros 2 alunos, né. Aqui estava todo mundo de guarda-chuva, que a gente estava testando numa piscina o drone, né, e estava chovendo naquele dia, né, foi até bom que estava chovendo, porque assim a gente testa para ver se entrava água nele, né, com chuva e ainda boiando lá na piscina, né? Então esse foi um projeto que a gente fez aí em 2013, finalizou em 2015, mas a gente ainda continua melhorando ele, né? Continua ainda fazendo algumas melhorias, né? Já mesmo a partir aí já faz 5 anos que terminou, mas a gente ainda continua mexendo nele, né? Com outros projetos, agregando outras funções, né? Então aí, quais são as limitações, né, que você pode ter dentro de um projeto, né? Então uma delas aí, né, que é as limitações óbvias, é o orçamento, né? Você não adianta você buscar várias soluções para um certo projeto, tá? Se às vezes uma solução você tem que gastar 100 mil reais e o teu orçamento é no máximo de 10 mil, né? Então essa limitação vai te impor que algumas soluções você simplesmente descarte, né, no teu projeto, né? O tempo também, né? Isso é bem importante, porque se você tem que desenvolver alguma coisa em 1 ano, tá? Algumas soluções que você não domina, né? Ou que você sabe que vai durar mais do que 1 ano, você vai ter que simplesmente descartar, né? Isso aqui é muito importante nas empresas hoje aí. Normalmente elas querem desenvolver as coisas em espaços aí menores que 6 meses, né? No máximo 6 meses, né? As pessoas também que você tem para fazer o projeto são muito importantes, né? Se você tem 10 pessoas para trabalhar, você vai conseguir fazer ele num certo tempo, né? Se você só tem 1 pessoa, 2, você vai demorar muito mais para realizar um certo projeto, né? Então isso também é uma limitação, né? As leis também são limitações importantes, né? Então você tem projetos aí, por exemplo, esse de drone, tem as leis da ANAC, né, que você tem que seguir, né, sobre veículos aéreos aí não tripulados, né, que você precisa homologar o drone, né, dentro da ANAC. Então tudo isso aí você precisa estar levando em conta, né? Por exemplo, se você vai fazer um dispositivo que é para equipamentos médicos, né? Existe toda uma regra, né, de equipamentos eletromédicos no Brasil que você precisa seguir. E esse equipamento precisa ser homologado, né, lá na Anvisa. Então, tipo, se você vai fazer um projeto de um equipamento eletromédico, você vai ter que prever que no teu planejamento, né, que você vai ter que, uma parte do teu tempo, né, você vai ter que perder, vamos dizer assim, né, ou vai ter que estar planejado que vai ter que fazer todo um processo burocrático na Anvisa.
pode ser que ainda não seja aprovado, né? Daí você vai ter que refazer o projeto. Então as leis elas têm aí uma série de consequências, né? Que você tem que estar levando em conta nas limitações, né? Nas suas limitações, né? Propriedade dos materiais, a disponibilidade, né? Então muitas vezes, hoje isso tá bem crítico, né? Por causa da pandemia aí, tem muitos materiais que estão indisponíveis, ou que você vai pedir e leva 90 dias para o fabricante entregar, né? Então existem alguns materiais aí que estão com baixa disponibilidade, né? Algumas propriedades também dos materiais tem limitação, né? Que aí você tem que levar em conta, né? Às vezes o material que você vai usar, por exemplo, lá num drone, vamos colocar no exemplo aqui, ele pode não ser adequado para um material que seja anfíbio, né? Pode penetrar água lá dentro. Então tudo isso você tem que levar em conta, né? Como limitação do teu projeto, né? Outra coisa que acontece muito em empresas grandes, tá? Empresas grandes normalmente ela já tem itens no estoque dela. Então quando você vai fazer placas eletrônicas, ela já tem dispositivos, né? E vamos dizer assim, circuitos, chips que ou ela tem em estoque ou ela já compra de maneira frequente, tá? Então você vai estar limitado àqueles itens que ela normalmente compra ou que ela já tem homologado, né? Ou ela já tem fornecedores tal para aquilo ali, tá? Então muitas vezes você quer fazer um projeto, eu vou fazer aqui com usando esses equipamentos e esses chips aqui mais novos, e aí a tua empresa às vezes ela não tem como comprar isso porque não está homologado, ela não tem fornecedores para isso aí, ela não vai querer que você utilize. Então você vai estar limitado ao que ela tem em estoque ou que ela normalmente compra, tá? Isso acontece muito em empresas grandes. Opa! E a viabilidade aqui de fabricação, tá? Existem muitas soluções, muitos projetos muito bons, só que na hora de você fabricar, tá, é extremamente caro, né? Tem que ser uma fabricação manual, não existem máquinas para fabricar em alta velocidade, então o processo fica muito caro, tá? E às vezes se você vai fazer para uma quantidade a venda vai ser de poucas unidades, né? Então não é viável você desenvolver toda uma estrutura fabril para fabricar mais rápido aquilo lá, tá? Então muitas vezes algumas soluções são descartadas por não ser viável de você fabricar, né? Então você vai estar limitado a isso aí também. Então vamos pegar aqui algumas limitações aqui do drone anfíbio, né? Então na época esse drone anfíbio era um projeto que foi financiado pela Fundação Araucária, né? A gente vai falar sobre a Fundação Araucária aí na parte de pesquisa, tá? Ele é um órgão de fomento, ou seja, um órgão do Estado do Paraná que distribui aí dinheiro para pesquisa, tá? Para universidades, centros de pesquisa, tá? A gente vai falar mais sobre ela, tá? Então eu tinha um orçamento limitado, não me lembro na época quanto que era exatamente, mas acho que era uns 20 mil reais, uma coisa assim, tá? O que parece pouco, mas em 2013 era bastante, né? Principalmente porque o dólar estava acho que uns 2 reais naquela época, lá 2 e pouquinho, tá? E os componentes eletrônicos quase todos são vinculados ao valor do dólar, né? Então dá para dizer que 20 mil reais naquela época hoje devia ser uns 50 mil mais ou menos em valores atuais, né? O tempo para fazer, né? Então estava limitado a 2 anos, então a Fundação Araucária autorizou o projeto, mas tinha que realizar em 2 anos, né? Na época a gente só tinha 3 professores e 2 alunos para trabalhar nesse projeto, né? Depois entrou 2 alunos num ano e 2 alunos no outro ano, né? Mas sempre foram 5 pessoas na equipe, né? Na questão de leis, então tinha que levar em conta a regulamentação da ANAC, né? Apesar que naquela época ainda estava bem, vamos dizer assim, a ANAC estava ainda fazendo algumas regulamentações, ainda estava meio confuso, né? Depois que ficou mais regulamentado, né? Na questão de fabricação, a ideia é que a gente tivesse um protótipo de funcionamento, ou seja, ter só um drone que já tivesse funcionando para mostrar que dava certo, né?
no projeto. A questão de disponibilidade, né? Então a carcaça dele anfíbia, a gente durante o projeto a gente verificou que seria melhor a gente não desenvolver ela, né? A gente resolveu adquirir uma carcaça de uma empresa que já fazia carcaças de drones anfíbios, né? Então ela não foi desenvolvida, né? Porque tinha que fazer toda outra. A gente fez isso, né? Por uma questão também de a gente não tinha como desenvolver essa carcaça na época, né? Não tinha impressora 3D, ou alunos aí que soubessem também desenhar a carcaça. Então nessa época a gente deixou isso de fora, né? Mas, por exemplo, atualmente a gente está desenvolvendo uma carcaça anfíbia nossa mesmo, né? Então a gente tem impressora 3D agora. A gente tem alunos que já dominam, né, fazer o projeto, né? A gente também tem orçamento para utilizar materiais aí que são que não entram água, né? Porque você tem que usar um material na impressora 3D que ele tem uma característica que não é muito poroso para não entrar água. Então tudo isso aí fez com que a gente pudesse desenvolver a carcaça atualmente, né? Mas naquela época não tinha como, então a gente resolveu que a gente ia usar de terceiros. E a gente tinha um problema de disponibilidade, né, também. O terceiro às vezes podia não ter a carcaça, né, na época, poderia demorar para fornecer, né. Essa carcaça aqui que a gente usou, uma carcaça importada, na época custou uns 4 mil reais, tá? Mas ela é muito bem desenvolvida, né, tinha esse domo aqui transparente, então era bem interessante, né, a carcaça aqui do ponto de vista também assim de marketing, né? Uma carcaça muito bonita, né? O pessoal gostava muito. E ainda a UTF ainda gostou mais, que a carcaça é amarela e preta e é a cor do símbolo da UTF, então a UTF gostou ainda mais, né? Construção com itens de estoque, né? Pode ser adquirido materiais de fora do estoque, limitado ao orçamento. Então a gente podia adquirir alguns materiais que a gente não tinha lá no campus de Toledo, mas desde que você respeitasse o orçamento que a Araucária, desde que a Fundação Araucária aí, tivesse, a gente tivesse dinheiro suficiente da Fundação Araucária, tá? Pessoal, estão me ouvindo aí, né? Só para confirmar aqui. Porque o Google Meet me passou alguma coisa. Sim, professor. Ah, tá. Não, é que o Google Meet mandou uma mensagem aqui, daí eu achei que tivesse caído, tá? Acho que foi eu que interpretei errado a mensagem. Tá. Bom, restrição de funcionamento. Então ele estava restrito a medir somente profundidade de rio e canal. Então a gente não restringiu ele, por exemplo, dá para usar ele no mar aberto, no oceano. A gente não quis colocar isso porque senão teria que testar também nesse tipo de local que para nós era inviável, né? Então era somente a rios e canais, né? E o funcionamento também a gente fez restrito à operação manual, né? Ou seja, o drone pode ir sozinho até o rio e medir, tá? A gente não quis fazer dessa forma, até dá para você fazer essa operação autônoma, que ele vai sozinho lá e mede, mas a gente achou melhor fazer com que a gente fizesse com um controle remoto, levasse ele até o rio e fizesse as medições, tá? Até porque ia ficar muito complicado o projeto se ele pudesse aí se deslocar sozinho, tá? E a gente também fez aqui, limitou ele a testes em ambientes controlados, em piscinas, né, por exemplo, né? Não ia testar em rios nessa fase aí, tá? Então essas foram as limitações, parecem coisas assim simples, mas são importantes de ser feitas, tá? Porque senão você por exemplo, não coloca que você vai testar, onde você vai testar. Aí né, não fica claro para quem está, por exemplo, financiando, no caso a Fundação Araucária, se você vai levar num rio ou se você testar numa piscina já tá bom, né? Então você tem que deixar bem claro aqui, né, as limitações de como você vai se desenvolver, tá? Para que ninguém entenda, né, que você fez algo, vamos dizer assim, de forma errada, né? Você só testou na piscina. Não, mas eu deixei claro desde o início que é só testar numa piscina, né? Então aí você deixa bem claro também para quem está contratando o projeto, né, das limitações que você vai fazer, né? Até onde você vai, né?
ok? Então, dessa primeira parte aí de projetos, era isso, tá? Essa aula continua, tá? Mas eu não vou me estender muito, porque a gente já está próximo aí de dar 50 minutos, tá, de aula, que eu vou abrir para perguntas que vocês eventualmente tenham.